Para obter os parâmetros de sintonia de um controlador PID, ou seja, os valores de ganho K, da constante de integração KI ou da constante de derivativa KD, se tem vários métodos. Nos dias de hoje, ainda tem até os métodos baseados em inteligência artificial de autoajuste, o autotuning. Porém, os primeiros métodos que foram utilizados para as sintonias controladas PID datam dos anos 1940 do século passado. O método mais famoso e mais utilizado até hoje é o método chamado de Sieger-Nichols. O método de Sieger-Nichols tem seu nome devido a John Sieger e Nathaniel Nichols, que desenvolveram essa metodologia de forma empírica. Esses métodos nos fornecem um ajuste grosso, ou seja, se a gente colocar os valores de Kp, Ti e Td, que seriam as constantes derivativa, integral e proposicional, fornecidos pelos métodos de Sieger-Nichols, você pode ter certeza que o sistema vai responder de forma satisfatória. A partir daí, desses valores, você pode fazer uma sintonia mais fina para chegar a um ajuste melhor. Ou seja, a ideia do método de Sieger-Nichols é dar uma primeira aproximação para seu controlador, de forma a que você possa deixar o sistema funcionando de forma correta. A partir daí, você pode melhorar a saída do sistema. O primeiro passo é você colocar a resposta do sistema na forma que aparece aqui. Hein? Ou seja, você vai colocar o Kp, que multiplica toda essa expressão aqui, 1 sobre tau i, onde Ti é a constante de integração fornecida pelo método de Sieger-Nichols e Td vai ser a constante derivativa fornecida pelo método de Sieger-Nichols. Na verdade, existem dois métodos diferentes. O primeiro método de Sieger-Nichols é um método baseado no sistema malha-beta, que consiste em determinar primeiramente a resposta de um sistema para uma entrada de grau unitário. Ou seja, você abre a malha de controle, tira o controlador e dá como entrada do sistema UDT um degrau unitário. E aí você vê como vai responder o seu sistema. Se a resposta do seu sistema não tem essa forma característica de esse, você não pode aplicar esse método. Tá? Ou seja, o sistema tem que ser estável para você aplicar esse método. Ele também não pode ter integradores nem polos complexos conjugados dominantes. Ou seja, nenhum autovalor deles pode ter valor zero. Então, bom, se a curva de resposta ao sistema tiver essa forma, você vai procurar, você vai graficar a curva do sistema, você vai procurar o ponto de inflexão dessa curva e vai desenhar uma reta tangente a esse ponto de inflexão da curva. A partir daí, você vai definir dois valores. Do instante que o sistema começa a responder até o ponto em que a linha tangente ao ponto de inflexão corta o eixo do tempo, isso você vai definir como L, que seria o tempo do atraso do sistema. E além disso, você vai ter um T, que esse T vai ser dado pelo tempo que o sistema vai desde o valor de L até que a linha tangente corta o valor final do sistema, ou seja, o valor a que o sistema tem de forma assintótica. Daí você vai ter dois valores, o tempo de atraso e a constante de tempo do sistema. Você vê que essa constante de tempo não tem que ser necessariamente a constante de tempo dos sistemas de primeira ordem, já que o sistema que você está ajustando pode ser de qualquer ordem. Então, a partir dos valores de T e de L, você obtém as constantes Kp, Ti e Td. Para o caso de um controlador P, se você quiser implementar um controlador proporcional, você vai utilizar como constante proporcional T sobre L.
infinito em TI e 0 para TD. Se você vai utilizar um controlador PI, então você utiliza como constante proporcional 0,9 T sobre L, como constante de integração L sobre 0,3 e 0 para TD. E por último, para um controlador PID, esse aqui seriam os parâmetros de ajuste do método em sistemas de malha aberta. Uma vez que você já ajustou, selecionou os parâmetros KPT e TD, você pode fechar a malha de controle e implementar a resposta para um degrau a partir dos parâmetros selecionados. Por exemplo, imagine que esse aqui é o nosso sistema. Primeiramente, eu vou fazer o que? Vou abrir a malha de controle, vou dar um degrau aqui. Se aqui abrir a malha de controle, dou um degrau e analiso a resposta do sistema. A partir da resposta, posso definir quais vão ser os parâmetros de ajuste para o controlador PID. Uma vez determinados esses parâmetros, fecho a malha de controle, ajusto o controlador PID e faço de novo o sinal de referência igual a um degrau unitário. Bom, o primeiro passo aqui, observem que para um degrau unitário, na entrada do sistema, em sistema de malha aberta, o sistema responde na forma de um L. O sistema apresenta um atraso de 0,07. Basicamente, desde que o sistema começou a responder até aqui, 0,07, 1,8 seria o valor de t. O ponto de inflexão você pode selecionar, se for um sistema de primeira ordem, como a própria constante de tempo do sistema. Se não, você calcula de forma matemática qual é o ponto de inflexão da curva e a partir daí faz uma projeção de uma linha tangente a esse ponto. Bom, a partir desses valores, dos valores obtidos de t e de L, eu consigo ajustar o controlador com esses valores, aplicando diferentes ações de controle. Por exemplo, para o controlador P, eu vou ter essa resposta aqui. Para o controlador PI, a verde. E para o controlador PID, a marrom. Observe aqui que a melhor resposta é a do controlador PI. O segundo método de ajuste ou sintonia de Siegel-Nichols é o método em malha fechada. Bom, nesse método, a gente vai utilizar originalmente o controlador PID, a gente vai eliminar a ação de controle integral e a ação de controle derivativa, fazendo com que TD seja igual a 0 e TI seja igual a infinito. Ou seja, a gente vai trabalhar originalmente, primeiramente, no primeiro passo do método, com uma ação de controle proporcional. A partir daí, a gente vai aumentar o ganho da ação de controle proporcional, KP, até que a resposta apresente uma oscilação contínua, sustentada, ou seja, uma oscilação com igual amplitude para todo o tempo t. Esse valor para o qual a gente tem uma saída de tipo oscilatória, com amplitude sustentada, com oscilação sustentada e mesma amplitude, vai chamar de K crítico. Ou seja, esse valor com que a gente obteve essa resposta à saída do sistema vai ser o nosso K crítico. A partir do valor K crítico, a gente vai determinar o período crítico, ou seja, o período dessa oscilação permanente. Vai chamar de período crítico. E então, a partir do K crítico e do período crítico, é que a gente vai aí na tabela de Siegel-Nichols e procurar quais são os valores de ajustes para as diferentes ações de controle. Para uma ação de controle P seria 0,5 K crítico. Para uma ação de controle PI, 0,45 K crítico e 1 sobre 1,2 do período crítico. Então, vamos ver como seria isso aqui. A gente tem um sistema de malha fechada, a gente não precisa abrir a malha de controle, a gente vai eliminar as ações de controle
integral e derivativa, a gente vai um degrau unitário aqui na entrada e a gente vai começar a aumentar o valor da constante K até que a saída seja formada por uma oscilação permanente sustentável. Aqui o K crítico foi de 4, ou seja, consegui com K igual a 4 uma oscilação à saída do sistema permanente. Então, a partir daí eu determino o período crítico, bem, calculando qual é o período dessa oscilação. Nesse caso aqui deu o período crítico 3.6. E bom, com esse valor de K crítico igual a 4 e 3.6 de período crítico, eu consigo ajustar meu controlador PID. Você vê aqui que controlador P dá essa resposta, controlador PI dá a resposta em vermelho, e quando adiciono o efeito da ação derivativa, obtemos a resposta azul, uma resposta suficientemente boa.